Olá, quinto ano! Bem-vindos para mais uma aula de adequação pedagógica. Tudo bem com vocês? Então, vocês já me conhecem. Eu sou a professora Sueli e hoje eu trago um recadinho antes da gente iniciar essa aula do Léo. Vamos ver que recadinho é esse? Olha só, o Léo está nos lembrando de higienizarmos nossas mãos, de lavarmos direitinho entre os dedos, os punhos, esfregar bem. E não se esqueça, após a lavagem das mãos, use o álcool em gel. Muito obrigada por esse recado, Léo. E agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos organizar os nossos materiais. Figuras congruentes. O que será que são figuras congruentes? Você vai aprender hoje. A atividade, né? Teremos a nossa atividade e teremos desafios. Teremos bastante coisa na nossa aula de hoje. Então, agora, vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno, uma folha para registro, 2 folhas sulfites, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu estou de volta.
Conseguiram organizar os materiais? Então agora nós vamos para o nosso registro, porque é muito importante que você esteja fazendo todos os registros das aulas, pois quando nós retornarmos, o professor irá retomar todo esse conteúdo com vocês. Então vamos registrar. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática e já já a gente volta.
fizeram o registro? Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Figuras congruentes planas. O que será que são figuras congruentes? Mas antes, vamos relembrar algumas formas geométricas planas? Temos aqui o triângulo, vocês já conhecem, né, essas formas, vocês já conhecem o triângulo, viram lá nas aulas anteriores. O triângulo, o quadrado, e esta forma que vocês conhecem é o trapézio. E esta outra forma é o retângulo. Essas são figuras planas. Mas o que será que são figuras congruentes? O que essas figuras têm em comum? Observem e vejam o que elas têm em comum, além de serem da mesma cor. Vamos ver? Elas têm o mesmo tamanho e elas têm também a mesma forma, além da mesma cor. Então, ela tem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma cor. Elas são figuras congruentes, porque uma figura congruente, ela tem o mesmo tamanho e a mesma forma. E aqui eu posso dizer que elas são iguais, porque além do tamanho e da forma, elas têm a mesma cor. Então, são retângulos congruentes, são figuras iguais. Ó, viram? Elas têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, novamente aqui, o que elas tinham em comum? Além da cor amarela, elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, a mesma forma. Então, elas são congruentes. Vamos ver mais um exemplo aqui de figura congruente. Observem os quadrados. O que eles têm em comum? Então, além de congruentes, eles são iguais, porque eles têm a mesma cor. Então, eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma cor. Eles são iguais e congruentes. Agora, mais um exemplo para vocês. Observem esses dois quadrados aqui na minha mão. Esses dois quadrados, eles são congruentes? Observem. Eles têm a mesma cor? Tem a mesma cor, vermelho. Ó, colocando um na frente do outro. Eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, os quadrados são congruentes. Além de iguais também, porque eles têm a mesma cor. Mais um exemplo aqui. Observe esses dois retângulos. O que eles têm em comum? Além da mesma cor também. Os dois são laranjas. Mas eles têm o mesmo tamanho? Ó, vou colocar um na frente do outro. Eles têm o mesmo tamanho e também a mesma forma. Então, esses dois retângulos, eles são congruentes. Além também de iguais, porque eles também têm a mesma cor. Ok? Então, agora vamos observar na tela aqui. Congruentes e não congruentes. Esses dois trapézios, eles são congruentes? Eles não estão um ao lado do outro, mas nós podemos observar que eles são congruentes. Além de terem a mesma cor, que é a cor verde, eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Mas aqui ao lado, esses dois trapézios, eles são congruentes? Eles são iguais? Eles têm a mesma cor, mas eles são congruentes? Observem bem. Eles não são congruentes. Eles têm tamanhos, ó, diferentes. São trapézios, mas o tamanho, ó, é diferente. Um é maior que o outro. Então, eles não são congruentes.
mesmo tendo a mesma cor. Eles não são congruentes. Vamos para mais um exemplo. Observem os dois retângulos. Esses retângulos, eles são congruentes ou não são congruentes? Eles têm a mesma cor, azul. Mas observem o tamanho. Eles são do mesmo tamanho? Têm a mesma medida? Eles não têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma cor, mas não têm o mesmo tamanho. Então, eu não posso dizer que eles são congruentes. Eles são não congruentes, porque eles têm a mesma cor, mas eles não têm o mesmo tamanho. Observem aqui. Este retângulo e esse outro retângulo aqui, eles são congruentes ou eles não são congruentes? Ó, eu vou colocar um na frente do outro, ó. Um retângulo é maior que o outro, então eles não são congruentes. Eles têm a mesma cor? Sim, eles têm a mesma cor, mas eles não são congruentes, porque eles não têm, ó, o mesmo tamanho. Então, olha a diferença de tamanho. Então, eles não são congruentes. Mais um exemplo aqui. Esses dois quadrados, o que eles têm em comum? A mesma cor. Os dois são vermelhos. Mas eles são congruentes? Observem bem. Eles têm o mesmo tamanho? Olhem só. Eles não têm o mesmo tamanho. Então, eu não posso dizer que eles são congruentes. Mesmo eles tendo a mesma cor, o tamanho é diferente. Um quadrado é maior que o outro. Então, eles não têm o mesmo tamanho. Então, eles são não congruentes. Entenderam bem? Mais um exemplo aqui. Reforçando, observem os dois quadrados que estão aqui na tela. Olhem o tamanho, a cor, eles têm a mesma cor também. Os dois quadrados são vermelhos, mas eles são congruentes? Eles não são congruentes, porque um quadrado é maior que o outro. Então, eles não podem ser congruentes, mesmo eles tendo a mesma cor. Então, eles não são congruentes. Então, vocês conseguiram perceber a diferença? Congruente é quando eu tenho o mesmo tamanho e a mesma forma. Eu poderia falar, se outro retângulo fosse, por exemplo, de outra cor, mas ele fosse do mesmo tamanho e da mesma forma, ele continuaria sendo congruente, porque ele teria o mesmo tamanho e a mesma forma. Ele só não teria a mesma cor. Então, como esses dois retângulos eles têm a mesma cor, eu posso dizer que além de congruentes, eles são iguais, porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e são da mesma cor. Entenderam bem? Então, não congruentes, o tamanho é diferente, mesmo que tenha a mesma cor. O tamanho é diferente, então não é congruente, independente de ser da mesma cor, ok? Então, para a gente entender bem agora, eu vou pedir para vocês pegarem as duas folhas sulfites que vocês separaram lá dos materiais, que agora nós vamos construir duas formas juntos. Pegou aí a sua folha sulfite? Então, você vai colocar ela nessa posição assim, horizontal. Pegou? Vamos fazer juntos agora, ok? Se tiver alguém junto aí com você, pode pedir ajuda, tudo bem? Então, olha lá. Temos aqui a folha na horizontal. Não pode ser assim na vertical. Desta forma, horizontal. Você vai unir agora, ó, ponta com ponta. Ó. Observem. Vai unir as pontas. Uniu as pontas certinho, você vai, ó, dar aquela apertadinha. Aperta bem. Ponta com ponta e aperte bem.
para fazer bem aquela marquinha, porque nós vamos cortar. Conseguiu apertar bem? Formou a marquinha, ó, bem aqui no meio vai formar uma marca. Então, nós vamos cortar bem nessa marca. Você pode pedir ajuda de quem estiver em casa com você, ok? Então, agora nós vamos cortar bem na marquinha. E nós vamos ver que formas nós vamos ter. Se vão ser congruentes ou não congruentes. Conseguiu cortar ele? Você cortou a sua? Então, olha só. Nós temos agora 2 retângulos. Esses retângulos, eles são congruentes ou eles não são congruentes? Observe aí na sua mão também. Eles são congruentes? Eles são congruentes. Olha só, eles têm o mesmo tamanho, ó, e a mesma forma. Então, eles são congruentes. Mas eles têm mais uma coisa em comum. Eles têm a mesma cor, a cor verde. Então, eles são congruentes e também eles são iguais. Olha só. Iguais. E se eu rasgasse? Não rasgue o seu. Vou rasgar o meu aqui. O que aconteceria? Continuam sendo congruentes? Sim ou não? Não, né? Eles não continuam sendo congruentes, porque agora eles não têm mais o mesmo tamanho e nem a mesma medida, porque eu cortei um pedaço. Então, eles não são congruentes, mesmo tendo a mesma cor, porque eles não têm o mesmo tamanho e nem a mesma forma. Então, mesmo que os dois sejam verdes, eu não posso dizer que eles são congruentes, porque o tamanho, ó, é diferente. Conseguiram entender? Fizeram aí certinho? Então, agora vamos para a nossa outra forma. Pega a sua outra folha, também na horizontal, ok? Desta forma não é na vertical, é na horizontal. Desta forma você vai pegar a sua folha. E você vai pegar uma ponta e vai levar, ó, até ficar bem rentinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, ela vai encostar aqui no final da folha, ó. Vai ficar bem rente, não vai sobrar nenhuma ponta. Ela não vai passar, ó. Ela vai até o final da folha aqui, ó. Conseguiu colocar a pontinha ali, você vai apertar aqui em cima, ó. Aperte bem, igual na outra forma, ó. Para fazer bem a marca, para a gente cortar bem certinho, ó. Apertando bem, ó. Conseguiram enxergar aí de casa? Aperte bem. Ok? Ó, apertou. Conseguiram? Vai sobrar, ó. Esta parte aqui vai ficar por fora, ó. Então, para ficar mais fácil, a gente, ó, joga ela para frente aqui, ó, para dobrar, porque a gente vai tirar essa parte, ó. Viram o que eu fiz aqui? Eu joguei ela para frente e dobrei. E apertei também, ó. Apertou. Vai ficar desta forma a sua folha, ó. Ficou desta forma? Não esqueça que você pode pedir ajuda para quem estiver aí com você na sua casa, ó. Apertou? Então, agora vamos dobrar aqui. Apertou bem. E agora nós vamos cortar nesta marquinha aqui. Esta primeira parte aqui, ó. Vamos cortar aqui. Mas antes da gente cortar, vamos retomar desde a nossa primeira dobradura para a gente ver novamente. Se você não terminou, agora você vai ver junto comigo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vamos deixar do ladinho. Depois nós cortamos e vamos retomar aqui na tela. Primeiro, lembram? Nós pegamos a folha na horizontal e dobramos ao meio ponta com ponta. E cortamos na marcação. Olha aqui, você dobrou ponta com ponta, você apertou bem e formou uma marca. E nós cortamos esta marca. E ficamos com 2 retângulos congruentes. Lembram? 2 retângulos congruentes. Da mesma forma e mesmo
tamanho, ok? Então, agora nós vamos construir 2 triângulos. Então, nós pegamos a nossa folha na horizontal e dobramos até o final e apertamos bem. E agora nós vamos cortar aquela parte que sobrou. Viram? Então, agora vamos cortar. Pegue a sua tesoura que a gente separou nos materiais lá no início. Novamente, você vai cortar nesta marca aqui, ok? Não esqueça, pode pedir ajuda para quem estiver junto com você aí na sua casa. Então, agora vamos cortar na marca, cortando aí na sua casa também. Vamos deixar aqui, ó, do ladinho. E nós vamos ter aqui um quadrado, ó. Nós cortamos aquela parte, agora nós temos um quadrado. Mas nós precisamos de 2 triângulos. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar, ó, ponta com ponta, ó. Observe, ó, ponta com ponta. E eu vou unir as pontas agora. E vou dobrar, ó. Dobrou. Conseguiu aí da sua casa? Dobrou bem, ó, novamente, ó. Quadrado, ponta com ponta, dobrou, ok? A hora que você abrir, vai ter uma marca, ó, e você vai cortar novamente nesta marca. Vamos lá, fazer os nossos triângulos. Vamos cortando com bastante cuidado para usar a tesoura. Cortamos. E agora nós temos 2 triângulos. Os nossos 2 triângulos, eles são congruentes? Sim. Olhem na sua mão também. Eles são congruentes, porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Mas aqui eles também são iguais, porque eles têm a mesma cor. Os 2 são laranjas. Mas e se eles tivessem cores diferentes? E se um triângulo fosse azul e o outro laranja? Eles iam continuar sendo congruentes? Sim, porque para ser congruente, ele precisa ter o mesmo tamanho e a mesma forma. Não precisa ter a mesma cor, ok? Aqui, no caso, eles têm a mesma cor, mas se eles não tivessem, mesmo assim, eles continuariam sendo congruentes, pois têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, retomando aqui na nossa tela, cortamos na marca e ficamos com 2 triângulos congruentes, pois têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Muito legal, né? Essa nossa dobradura. Bem legal para a gente entender bem congruentes e não congruentes. Então, agora que nós já fizemos as nossas formas, você vai fazer o seu registro no caderno. Você vai pintar as suas formas e colar em seu caderno. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já já eu volto.
Colou as suas formas e pintou? Se você não terminou, não tem problema. Depois que a aula terminar, você continua fazendo o seu registro, ok? Então agora vamos para aquele momento bem legal da nossa aula. Vamos para os nossos desafios. Olha lá, hoje o Ali e o Caio estão mostrando, estão chamando o desafio. Vamos ver qual é o nosso primeiro desafio? Vamos ver. Quais são as formas congruentes que Lia usou para montar o seu foguete? Ela montou um foguete usando formas. Quais são as congruentes, as formas congruentes do foguete da Lia? Eu vou dar um tempinho para você resolver esse desafio. Já já eu volto. Conseguiram descobrir quais são as formas congruentes que Lia usou para fazer o seu foguete? Nós temos aqui um quadrado vermelho, temos dois triângulos azuis e temos um outro triângulo laranja. Mas qual dessas formas são congruentes? Temos um triângulo grande aqui laranja. Mas nós não temos outro triângulo grande. Nós temos dois triângulos azuis. Observando os triângulos, eles têm a mesma forma? Sim, eles têm a mesma forma. Eles têm o mesmo tamanho? Mesmo eles não estando um ao lado do outro, nós conseguimos observar que eles têm sim o mesmo tamanho. E também têm a mesma cor. Mas eles, então, são congruentes? Vamos ver? Então, eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, as formas congruentes que Lia usou no seu foguete são os dois triângulos pequenos. Acertaram? Viram? E eles acabam sendo iguais porque eles têm a mesma cor. Mas eles são congruentes porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma, não por terem a mesma cor, ok? Vamos para o nosso próximo desafio. Encontre o par congruente. O par congruente. Então, observe bem as figuras. Existem duas figuras aqui que são congruentes. Vou dar um tempinho para você descobrir quais são essas figuras. Conseguiram descobrir qual é o par de figuras congruentes? Nós temos triângulo azul, um triângulo laranja e outro triângulo azul aqui em cima. Eles têm o que em comum? Esse triângulo azul, ele tem a mesma forma desse triângulo ao lado dele? Não, né? Eles têm tamanhos diferentes. Mas e o outro triângulo?
ele tem a mesma forma que o triângulo o primeiro triângulo? Sim, eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, eles são congruentes? Sim, eles são congruentes. Então, esses dois triângulos são um par congruente, porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Nessa linha de baixo, nós temos um par congruente? Não, né? Nós temos um retângulo, um quadrado e um trapézio. Eles não têm o mesmo tamanho e não têm a mesma forma. Então, eles não são congruentes. Então, o par congruente são os dois triângulos. Muito bem. Nosso próximo desafio. Observe as figuras. Elas são congruentes ou não congruentes? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir. Conseguiram descobrir? São congruentes ou não congruentes? Eles têm o mesmo tamanho? Eles não têm o mesmo tamanho. Os dois são trapézios. Os dois são verdes. Mas eles não têm o mesmo tamanho. Um é maior que o outro. Então, eles não são congruentes. Muito bem. Então, agora estamos chegando ao fim da nossa aula. Mas vamos ver se a gente fez tudo na nossa aula de hoje? Vamos ver a nossa rotina? Nós separamos os nossos materiais? Ok, separamos. Nós vimos, então, agora o que são figuras congruentes. Vimos, né? Agora vocês já sabem. Fizemos as nossas atividades? Sim, fizemos. E também fizemos todos os nossos desafios. Então, nós concluímos tudo na nossa aula de hoje. E antes da gente terminar, tem um recado do Caio pra gente. Vamos ver que recado é esse? Olha lá a cara de pensativo do Caio. Ele está nos lembrando da máscara. Se você precisar sair de casa, não esqueça de colocar a sua máscara, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.